Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia que nós estamos aqui no livro de Provérbios. Hoje é o nosso quarto dia, porém nós estamos lendo o capítulo 3. Vou esperar o pessoal ir entrando. O TikTok avisando para as pessoas. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai conversando um pouco sobre esse propósito de 31 dias lendo Provérbios, né? E como tem sido enriquecedor para minha vida esses dias. A gente tá só no terceiro dia, estamos apenas começando. Na verdade, capítulo 3, né? Estamos no quarto dia, estamos apenas começando. E quantas coisas a gente já aprendeu, né? E antes de mais nada, antes da gente já começar a leitura e eu fazer um apanhado de coisas do que a gente aprendeu ontem, eu gostaria que você, aonde você estivesse, você fechasse os seus olhos e você pudesse agradecer a Deus daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele irá fazer, daquilo que Ele já está fazendo, né? Então vamos começar o dia de hoje agradecendo e crendo de que Ele vai fazer todas as coisas pra gente. Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, porque mais uma vez nós dormimos e nós levantamos porque o Senhor permitiu. Obrigada, Senhor, porque nós temos aprendido que tudo que a gente sabe, Senhor, é nada perto daquilo que o Senhor pode nos proporcionar. A Tua palavra diz que nós não devemos nos apoiar no nosso entendimento e na nossa sabedoria, porque a sabedoria que vem do alto é a sabedoria que vem de Ti. E ela está estritamente relacionada a um relacionamento profundo que nós devemos ter contigo, Senhor. Então hoje recebe esse momento de devocional, recebe essa uma hora que nós passaremos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, conhecendo mais de Ti, conhecendo mais daquele que é a fonte de todo conhecimento, a fonte de toda sabedoria, Senhor. Nós não nos apoiamos no nosso entendimento, nós não nos apoiamos naquilo que nós queremos fazer, mas nós apoiamos estritamente no Senhor, porque quando nós nos apoiamos no Senhor, nós sabemos que teremos vida longa, teremos paz, ainda que as coisas estejam difíceis, mas é nessa sabedoria que nós nos apegamos e é nela, Pai, que nós confiamos. Obrigada pela oportunidade de reunirmos, mesmo que de forma virtual, mesmo que de forma simples, Pai, para aprender mais de Ti. Recebe esse momento de devocional, que isso aqui seja o nosso culto matinal, que essas sejam as nossas primícias do dia, Pai. Que esse estudo aqui seja para glorificar o Teu nome, que cada pessoa que entrar nessa live, Senhor, possa ser alcançada, não pelas minhas palavras, porque eu não tenho nada de bom para oferecer, mas pelas Tuas palavras, que produz em nós peso de glória, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor, que tenha a função, Pai, de nos orientar, de nos exortar e, acima de tudo, Pai, nos conduzir ao caminho que nos leva ao caminho de vida eterna, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Fala com Teu povo, Senhor, fala comigo e nos conduza nesses 31 dias, Pai. Nós já Te entregamos esse quarto dia, crendo que o Senhor já fez maravilhas no nosso meio, crendo que o Senhor já realizou maravilhas no nosso meio e nós teremos testemunhos para contar, Senhor. Esteja entre nós e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos para o nosso quarto dia, mas estamos no capítulo 3 de Provérbios. E para quem perdeu o começo dessa jornada, eu já coloquei a primeira live que nós fizemos aqui do capítulo 1 no YouTube. Então, quando você finalizar aqui, você consegue lá no link da bio. Obrigada, Luiz. Seja bem-vindo. Você consegue lá no link da bio já assistir o nosso primeiro episódio. A Helena, eu não comecei o compromisso, na verdade, esses momentos com vocês desde o início. Não tem problema. Vai lá, lê, vê o primeiro, vê o segundo e continua com a gente. Faça desse momento um culto de adoração. Já falei aqui várias vezes, antigamente os maiores cientistas, né? Francis Bacon, Galileu Galilei, Francisco Pascoal, eles simplesmente
entendiam que o momento que eles estudavam era o momento que eles estavam glorificando a Deus. Então, faça desse momento um ato de você glorificar a Deus, de você falar: Senhor, eu estou aqui, não apoiado no meu conhecimento, mas eu estou aqui crendo de que eu tenho buscado da fonte suprema toda a sabedoria. Para quem não esteve ontem aqui, a gente falou ontem sobre os benefícios da sabedoria. O quão é importante, o pai ele vai insistindo pro filho: meu filho, busque a sabedoria, procure a sabedoria, ela vai te proteger dos homens perversos, ela vai te proteger de mulheres promíscuas. E ele vai explicando para ele: fique atento, meu filho, porque ela vai te proporcionar vida longa. E aqui nós aprendemos ontem 3 aptidões necessárias para a gente lidar com todas as dificuldades da nossa vida, que é sabedoria, que é entendimento, que é inteligência. E a gente deve buscar isso como a gente buscasse ouro, prata e todos os tesouros mais belos que a gente possa conhecer aqui na Terra, porque isso gerará em nós recompensas imensuráveis. E não são recompensas somente terrenas, são recompensas do céu também. Mas a Bíblia também relata que são recompensas terrenas e a gente vai ver um pouco dessas recompensas. A Bíblia também vai falando que quem busca pela verdadeira sabedoria, ela entende que isso leva a Deus. Então, o fato de nós estarmos aqui nesses 31 dias buscando ter uma vida mais sábia, buscando ter uma vida mais conduzida pelo Senhor, nós estamos estritamente sendo conduzidos à verdadeira sabedoria, que é Deus. E ao ser conduzidos a essa verdadeira sabedoria, ela já produz, só o fato de nós estarmos aqui, o fato de simplesmente inclinarmos o nosso coração para isso, ela já produz em nós um escudo que protege de todas as coisas que você possa imaginar. Por quê? Porque é a forma como nós nos relacionamos com Ele. E aqui vem falando mais, ela nos ajudará a fazer escolhas em todo o momento. Não é só nos momentos de dificuldade, não é só nos momentos bons, mas é em todos os momentos. Se a gente tivesse dimensão, a gente procuraria isso como a gente procura às vezes alcançar nossos determinados sonhos e diversas coisas. Então, tudo isso nós aprendemos ontem, nós iremos aprender mais hoje. E aqui uma das coisas que eu aprendi também, que a sabedoria nos ensina a discernir até as palavras que são destoadas, que são distorcidas, aquilo que ela faz quando apresenta o errado como se fosse certo. Se nós temos a sabedoria que vem do alto, ela nos faz discernir até essas palavras que muitas vezes vêm com favo de mel, sabe? Vem palavras doces e acaba produzindo pesos de morte. Caminhos que muitas vezes parecem bons pra gente, mas acabam sendo conduzido a caminhos de morte. Então a gente aprendeu também sobre isso. E hoje nós iremos aprender que o Senhor abençoa quem confia nele e busca sua vontade. Olha que interessante. E hoje é o terceiro capítulo, estamos no 4º dia, o primeiro dia foi só introdutório. Então vou repetir mais uma vez, se você não conseguiu acompanhar os outros capítulos, não tem problema. Eu tô subindo as lives, todos os dias, 8 horas, tem uma live lá no YouTube. Então se você perdeu, depois que terminar aqui, você clica no link da bio, se inscreve lá no YouTube e você já tem acesso à primeira live que eu fiz. Hoje, às 8 horas, já vai o 2º dia lá. Então, faça esse compromisso, não é comigo, faça um compromisso com o Senhor mesmo, de você sentar aqui e aprender mais, da mesma forma que eu tô aprendendo, gente. Tem sido cura pra minha alma, né? Então, eu vou ler o capítulo 3 todinho e depois a gente vai discorrendo cada um e passeando aí um pouquinho pela Bíblia, tá bom? Se eu não conseguir ver os comentários, não tem problema que depois eu vou aqui interagindo com vocês, mas agora eu vou focar pra gente aprender todo esse conteúdo e obrigado os comentários e os presentes, tá bom? Já agradeço agora. E aí diz assim, ó: confiança no Senhor. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do seu pescoço e escreva no fundo do seu coração. Então você conseguirá o favor da boa reputação diante de Deus e diante das pessoas.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os seus ossos. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que o adquire, o entendimento, adquire tudo, pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata e do que o ouro, rende mais, muito mais do que o ouro. Versículo 15. A sabedoria vale muito mais do que rubis, nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa, com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis, todos os seus caminhos levam uma vida de paz. Todos os seus caminhos levam uma vida de paz. A sabedoria é a árvore da vida. Quem dela toma posse, se toma posse de tudo. Felizes são os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brotaram fontes profundas do céu. E do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço, e eles os manterão seguro no seu caminho. E seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não se sentirá medo. Quando se deitar, terá um sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Não permita que o seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer bem àqueles que precisarem. Sempre que estiver ao seu alcance, sempre que você ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã, lhe darei algo. Não planeje o mal com o seu próximo, pois quem mora perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas os justos lhe oferecem a sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Meu Deus, esse livro aqui, gente, foi algo tão incrível, assim, ler o capítulo 3 de Provérbios, porque as três primeiras coisas que a gente já vai entendendo, né, que a sabedoria, ela abrange maturidade emocional, ela abrange moderação e a capacidade de avaliar o propósito do que o outro diz. Olha só que interessante, né? E aqui quando a gente começa no capítulo 3, ele já fala, meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. E guardar os mandamentos, gente, não é só a gente memorizar, é a gente ter uma vida que viva em função a tudo isso aqui. É a parte fundamental. Então a gente tem que guardar e todos os dias a gente tem que, ao acordar, deitar, ir pro serviço, voltar pro trabalho, tudo que a gente for fazer tem que viver em função exatamente disso aqui, dos mandamentos que o Senhor deixou para nós, na confiança nele. Olha só que interessante. E ele vem falando mais à frente, né? Para obedecer às leis, né? As leis de Deus exigem maior probabilidade de vivermos anos. Se assim fizer, a sua vida viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz e bondade. Não permita que a bondade e a lealdade os abandone. E aqui ele vem falando assim, ó. Para quem obedece às leis de Deus, existe maior probabilidade de viver muitos anos. Em geral, a perversidade tem consequências
físicas e psicológicas negativas. No entanto, às vezes os perversos vivem mais do que os justos. Vamos lá um pouquinho para Eclesiastes 7, 7:15. Vamos lá. 7 do 15 ao 18. Vamos ver o que tem para nós. A sabedoria para a vida. E ele diz assim, ó, os limites da sabedoria humana. Para quem não tá acostumado, a gente vai passear um pouquinho aqui pela Bíblia, tá bom, gente? Mas não tem problema, se você quiser só ir anotando, tá tudo certo. Eu não sei se quem tava aqui ontem, antes da gente só continuar, pegou as dicas que eu dei sobre uma devocional, que é muito simples, às vezes só para você começar a decorar as coresinhas aqui, ó, que a gente coloca. Caneta, eu sempre uso azul e vermelha. Aqui são coisas que eu grifo que são importantes. Aqui é tudo que Jesus e Deus dizem, porque são palavras de vida eterna. Então eu grifo isso aqui, então eu sei que são imutáveis e eu preciso saber. Aqui são versículos chaves e aqui são versículos de sabedoria. Então, aqui ó, você só precisa disso para fazer uma devocional, mais nada. E a gente volta aqui para Eclesiastes 7, o versículo é o 15. Ele diz assim, ó: vide tudo nessa vida sem sentido, incluindo justos que morreram cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo, porque morrer antes da hora. Preste atenção nessas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. E aqui é muito interessante porque uma das coisas assim que eu vejo é bom a gente desfrutar, principalmente das prosperidades, mas o sábio, ele aceita principalmente a mão soberana de Deus. Porque as pessoas acham assim, eu só consigo ser feliz ou porque eu estou passando por um momento triste, um momento ruim, Deus não está comigo. Mas aquele que adquire a sabedoria, ele entende que a mão soberana de Deus está exatamente nos dias bons e também nos dias ruins. E olha o que a palavra vem falando pra gente mais aqui na frente, ó. Em Filipenses 4, capítulo 4, do 11 ao 13, olha o que fala. Quando Paulo, ele estava com poucas forças, ele escreveu assim, ó: não digo por isso estar necessitado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver necessidade, mas também sei viver fartura. Aprendi o segredo de viver qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, com pouco ou com muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Então, Paulo ele vem falando que com a ajuda de Cristo, ele tinha forças para realizar absolutamente todas as coisas. E em tudo, especialmente no sofrimento, ele confiava era no poder de Cristo, que vivia e operava por meio do seu intermédio. Então, quantas vezes a gente acha que nos momentos de sofrimento, né, Deus não está conosco, mas é justamente nesses momentos que Ele aperfeiçoa o poder dele em nós, que Ele produz em nós um peso muito maior. Muitas vezes a gente acha que, em Apocalipse ele vem falar isso pra gente, que tem um determinado tempo que é necessário que a gente vá até o Senhor comprar ouro refinado. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado. Mas esse tempo, gente, não é a gente que escolhe. Esse tempo é o próprio Senhor que escolhe para as nossas vidas. E muitas vezes Deus utiliza, sim, o sofrimento para nos atrair com as cordas de amor. Porque o sofrimento, ele nos faz enxergar de uma forma diferente. Até a lágrima, tem um livro que fala muito sobre isso, o poder da lágrima, né? O que nós enxergamos com os nossos olhos molhados, o que nós não conseguiríamos enxergar com os nossos olhos secos. Então a lágrima, ela tem um poder, ela revela algumas coisas que muitas vezes com os olhos secos a gente não conseguiria revelar. Então Deus escolhe esses momentos, e se nós fôssemos totalmente sábios e inteligentes, nós saberíamos exatamente o momento de comprar ouro refinado do Senhor. E esse é o momento. Você está passando por momentos difíceis? Aproveita, porque é um dos melhores momentos para você comprar ouro refinado do Senhor. É os melhores momentos para você descer na olaria do Senhor. Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com isso aqui que eu tô passando?
É os momentos que vão produzir em você peso de glória. E aqui mais pra frente ele vem falando, por mais que alguém se esforce, sempre poderia fazer algo mais, e é possível destruir a si mesmo. Por que que destrói a si mesmo? Porque busca o perfeccionismo. Agora faça uma autoanálise aí, quantas vezes você tem sido perfeccionista? O perfeccionismo acaba destruindo, gente. A palavra fala, não seja justo demais, nem sábio demais. Procure ali, ó, o meio termo, o equilíbrio. Por quê? Porque isso pode te levar à destruição. Olha só como Deus ele sabe a medida exata do que nos dá. E às vezes a gente não sabe porque a gente não busca isso. E ele vem falando que o sábio ele aceita essas correções, porque é um pai. É um pai que realmente vem nos instruir. Aqui é um pai nos dando a direção de tudo que a gente precisa para o nosso dia. E ele vem falando mais à frente. Tampouco seja perverso demais. E a perversidade, gente, está ligado à insensatez. E a insensatez resulta em nós, sabe o que? Morte. Vamos lá para 1 Samuel 25. Olha só isso. Olha só como a gente tem o poder de prolongar a nossa vida ou principalmente diminuir, encurtar. E aqui a Abigail impede Davi de cometer um assassinato. Vamos ler esse texto. 1 Samuel 25. Olha só o que a palavra fala. Bom dia, Deus abençoe. Obrigada, viu, gente, pelos presentes. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar a morte. E foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem muito rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude, perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosquiando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal e enviem saudações em meu nome, e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e tudo o que é seu. Disseram-me que é época de tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens e eles lhe dirão se isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois cheguemos em uma época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder de seus mantimentos. Os rapazes transmitiram a mensagem a Nabal, em nome de Davi, e esperavam pela resposta. Ele responde, né? Quem é esse tal Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, os meus animais que abati para os meus tosqueadores e entregar um bando de que vem e não sabe de onde vem? Então os rapazes enviados a Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Peguem as suas espadas, disse Davi, e pôs a espada na sua cintura, e os homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi me enviou os mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram bons conosco, nunca nos fizeram mal, nada foi roubado de nós durante o tempo que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para a sua família. Nabal é um homem cruel e ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheia de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostados, 100 bolos a passos e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante que logo eu seguirei. Mas não contou a Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de fazer. De nada adiantou
acabado de dizer. De nada adiantou ajudar esse sujeito, protegendo seus rebanhos no deserto, nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino dessa casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor, por favor, ouça sua serva que tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse, ele é insensato, como seu nome indica. Mas eu sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que impediu de matar e se vingar com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos que o procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente de sua serva. Trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi em algum momento. Que o Senhor lhe conceda a dinastia duradoura. E aqui essa dinastia duradoura, Davi era conhecido porque ele tinha muitas vitórias sobre os seus inimigos. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-los a sua vida, estará segura sobre o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de todos os seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas em uma funda. E aqui essa pedras atirada em uma funda é uma metáfora utilizada porque Davi tinha matado Golias. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu, que tiver colocado líder em Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E que o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi responde a Abigail: louvado seja o nome do Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e de vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer o mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã de manhã pela manhã não haveria um homem ou um menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Eu ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passaram-se cerca de 10 dias, o Senhor feriu e morreu. Olha só como a perversidade, ela tem consequências não somente físicas, mas não somente psicológicas, mas como consequências físicas. Gente, isso daqui é ouro pra gente. Olha só como não vale a pena retribuir o mal com o mal, como não vale a pena a gente se desgastar com aqueles que fazem mal e entregar ao Senhor, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente se consome, a gente acaba se colocando em lugares perversos que vai trazer doenças. Quantas doenças a gente pode evitar somente com isso aqui que a Bíblia nos dá? E ele começa. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o nome do Senhor que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir-lhe que se tornasse a sua esposa. Olha como uma mulher sábia, ela consegue abrir portas. E Abigail, aqui conta que ela era inteligente, ela era sábia. Uma mulher sábia, gente, ela pode conquistar o mundo. Olha aqui que a Bíblia nos mostra. Pode produzir guerras e pode parar com guerras. E ele continua. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la, quer que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra, respondeu: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como uma serva lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou no jumento, levando consigo 5 moças que a serviam. Voltou
com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com a Aionã, Jereel, e ambas foram esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical como esposa de Davi a um homem de Galim, chamado Pátili, filho de Aí, como que a Bíblia nos mostra que a perversidade tem consequências terríveis? Olha o que aconteceu com Nabal. Por justamente, não só a perversidade, mas o fato de você ser uma pessoa ingrata. Olha a ingratidão. Enquanto Davi estava com eles, tudo andava bem. Nada aconteceu pelo fato de Davi estar com eles. E como que ele resolve reagir a tudo isso? Sendo ingrato, sendo uma pessoa ingrata. E a Bíblia já nos mostra o perigo de tudo isso. E ela vem falando aqui, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prendas ao redor do seu pescoço. E aqui, ó, bondade e lealdade reflete o compromisso pessoal e sincero de um relacionamento com Deus. E aqui vamos lá para Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Olha o que diz Deuteronômio 6. Amarre as mãos. Aqui Moisés ele explica, né, como que deveria as gerações seguintes estipular o livro, os mandamentos, como que deveriam ser transmitidos à geração futura. E no capítulo 6, no versículo do 8 ao 9, ele diz assim: amarre as mãos e prendas à testa como lembrança, escreve aos batentes das portas de sua casa e aos seus porões. Ele estava falando assim, ó, guarde no fundo do teu coração. Guarde bondade e lealdade. Guarde, escreve as instruções, escreve de todas as formas. Ele usa essa expressão de amarrar como lembrança para algo que precisa ser cravado na nossa memória. Principalmente os mandamentos do Senhor, porque isso aqui produz em nós coisas que jamais nós iremos imaginar. Se nós soubéssemos, se nós tivéssemos esse entendimento todos os dias, nós iríamos ler a palavra do Senhor. Todos os dias nós iríamos meditar nela de dia e de noite. E ele continua dizendo, né? Escreva no fundo do seu coração, então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus. O caminho da sabedoria vai te guiar. E ele começa a falar. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Porque essa bondade e essa confiança no Senhor é a luz que nos ilumina e nos guia. Olha que interessante quando a gente vai estudar João. Vamos lá para João, capítulo 1. Que é algo muito interessante quando você vai ler João, principalmente aqui, porque João ele é um pouco polêmico, gente. Ele ele já começa a fim de causar um confronto em nós. Ele fala, ó, toma aqui, esse é o reino do Senhor, você tem uma decisão. Ou você aceita que ele é o Deus encarnado, você aceita ele como rei, ou você acredita, ou você não acredita. E ele vem logo no prólogo mesmo, ele já vem falando, né? No princípio, aquele que era, é a palavra que já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele já existia no princípio com Deus. Por meio dele criou todas as coisas e sem ele nada que foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e aqui é no sentido zoe, e a sua vida trouxe luz, a luz brilha. E essa luz aqui, gente, é a luz reveladora, a luz que revela. Mas mais na frente nós vamos ver uma nova luz, que é a luz o quê? Que tira, e ele conta aqui, ó, capítulo 3, versículo 18, não há condenação alguma para aquele que nele crê, mas quem não crê, nele já está condenado. Por não crer no Filho, o único de Deus, na condenação se baseia nisto. A luz, qual luz é essa? A luz que dissipa, que tira a máscara. João ele vai apresentar esses 3 tipos de luz que o nosso Deus, a luz que ilumina, que é exatamente essa luz aqui que ele está oferecendo em nós, no capítulo 3, no versículo 5, a luz que guia,
A luz que tira as máscaras, que revela, e principalmente a luz que tira tudo aquilo que não provém dele. Então ele vem falando aqui, essa luz que guia, essa luz que vai te dar sabedoria, essa luz que vai te conduzir. E ele continua falando, não se impressione com a sua própria sabedoria. Mas antes ele fala, no 6, busque a vontade dele em tudo o que você fizer, porque ele mostrará o caminho que deve seguir. Se nós buscássemos fazer a vontade do Senhor, quantas coisas a gente iria evitar na nossa vida. Eu fico pensando assim, porque quantas coisas eu errei, porque justamente eu não busquei a vontade do Senhor, porque justamente eu fiquei procurando tantas outras coisas e eu não buscava agradar aquele que eu acredito, que é o meu consumador, que é aquele que vai me salvar. Quantas vezes eu busquei tantas outras coisas e não busquei essa luz? Pensa aí, se nós buscássemos essa luz como nós buscamos muitas vezes a nossa profissão, quando nós buscamos talvez ter um corpo, né, dos sonhos, e a gente gasta horas ali na academia, não que isso não deva ser feito, gente, pelo amor de Deus, devemos cuidar, mas se nós tivéssemos essa diligência, sabe, nós evitaríamos tantas coisas, e ele vem falando, busque essa vontade, porque essas instruções são sábias. E aqui ele dá algo que, assim, pra mim, eu vou confessar pra vocês, quando eu olhei, parece que abriu várias abas do Windows, assim, na minha cabeça. Eu não sei se pra vocês vão ser assim, vocês podem me contar, mas parece que foi abrindo um leque que eu falei assim, uau, agora eu tenho entendido muitas coisas. Ele vem falando aqui, ó, no versículo 7, não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste do mal, então você terá saúde para o seu corpo e força para os olhos. Isso aqui ele está falando de vitalidade como recompensa. Quando nós buscamos ao Senhor, automaticamente, principalmente a sabedoria, nós recebemos vitalidade no nosso corpo. Olha a preciosidade disso. Só de nós buscarmos andar no caminho da sabedoria, nós recebemos vitalidade para o nosso corpo. Olha que coisa preciosa. Agora, quantas doenças a gente também pode evitar? Eu sei que hoje em dia tem várias doenças psicossomáticas que vêm afetar a pessoa e às vezes é questão hormonais, é questão que são vários fatores. Mas outra, gente, são espirituais mesmo. Capítulo 3 de Provérbios, o versículo, a gente tá no 7 e no 8. Para quem tá chegando agora, 7 e 8. Para quem não tá conseguindo acompanhar as lives, claro que é o melhor a gente acompanhar aqui porque a gente tem essa interação. Mas todos os dias, 8 horas, vai estar no canal a live completa. Só clicar no link da bio que você consegue assistir a live completa, tá bom? E aí, o Senhor vai falando, né? Essa saúde, essa força representam exatamente a vitalidade. E não só isso, olha só que interessante quando a gente vai aprendendo. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Deus, ele recebe honra e abençoa os membros do seu povo quando eles o reconhecem como a fonte de exatamente tudo e quando eles lhes dão a melhor parte. Agora eu fico pensando, né? E a gente vai ler aqui um pouquinho, passear um pouquinho pela Bíblia. Quantas vezes a gente começa, eu tenho falado isso porque é uma exortação primeiro pra mim, a gente começa o nosso dia prestando atenção em tantas coisas que não vai produzir em nós nada, gente, nada. Eu não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro tem um receptor e tem um agente, né? É mais ou menos assim, mas de uma forma pra você poder entender. Esse receptor, ele acorda sedento de informação para encher aquilo ali de dopamina. Então, a primeira coisa que você coloca de recebimento, ele vai querer. Se você já entra nos histories, se você já entra em rede social, ele vai se encher. Depois disso, ele encheu, ele já não vai querer mais nada. E por isso que muitas pessoas não conseguem depois já acorda com o celular do lado, fica ali passando, já se sente cansada. Por quê? E querendo ou não, isso se torna um Deus na sua vida. Porque você está colocando ali as suas primícias e olha o Senhor mostrando para nós como Ele se importa com as nossas primícias. É ao acordar os nossos olhos e falar assim, Senhor,
obrigada, porque eu reconheço que o Senhor é a fonte de tudo, até do meu acordar. Foi o Senhor que me deu essa fonte, foi o Senhor que me proporcionou acordar. Então eu reconheço e te adoro exatamente por causa disso. E aí quando a gente já faz isso, a própria palavra já fala, é vitalidade, é um super coffee que você tá tomando da manhã, é um café, a cafeína que você precisa, você já tá tomando pela manhã. Olha só como que a palavra é viva e eficaz. Ela não é só para deixar de enfeite ali aberta no Salmo 91, é para a gente experienciar, degustar dela, porque ela vai produzir tudo aquilo que a gente precisa. Agora vamos ler em Gênesis 4. O que a palavra vai nos alertar? Gênesis 4, do 3 ao 5, né? Fala assim, ó. Resultados da rebeldia. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros entre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel, a sua oferta, mas não aceitou Caim, a sua oferta. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. E agora ele fala, Deus ele requer a nossa primeira porção. A atitude do coração de Caim tornou a sua oferta inferior à de Abel. Abel ofertou a Deus os melhores animais de suas partes, as partes mais ricas. Sua oferta, em contraste com a de Caim, era melhor do que a outra oferta. Gênesis 4, Fabi, Gênesis 4. A verdadeira adoração é um privilégio custoso. Ou seja, gente, quando nós oferecemos as nossas primícias, automaticamente Deus nos abençoa. Porque quando a gente vai ler aqui, a gente já vê qual que foi abençoado. Qual que foi? Abel foi exatamente isso. Abençoado em tudo, porque é o que estava dentro do coração que ele ofertou. Ele estava oferecendo a Deus o melhor. E quantas vezes a gente deixa para Deus, né? O que sobrar de tempo, Senhor? Hoje eu não conseguia fazer minha devocional, dei preferência para outras coisas. E depois a gente não pode reclamar que o Senhor não nos ouve, porque Ele já nos ensinou desde o capítulo 1 até o 3, que quando nós buscamos a Ele, Ele mesmo cuida de todo o resto. Ele mesmo faz todas as coisas para nós. Só que nós sempre preferimos nos rebelar. Sempre preferimos colocar o Senhor em segundo plano, mas quer que Ele nos coloque em primeiro plano, atendendo às nossas vontades, atendendo os nossos desejos. Eu costumo dizer que para a gente saber se uma oferta é boa, a gente só precisa saber o que está sendo experienciado nessa oferta. Vamos, por exemplo, eu preciso falar para vocês como que a gente consegue discernir se um prédio tá torto, se um prédio tá reto. Se você quer discernir o que um prédio tá torto, basta você construir um prédio reto do lado dele, você vai saber. E por isso que João ele vem falar, né, que eles odeiam a luz para que suas obras não sejam manifestadas forma, a luz que restaura, automaticamente, gente, vocês já serão odiados pelo mundo, porque essa luz é a luz que revela o quê? Tudo que está à sua volta. É aquilo assim, eu vou dar um exemplo assim, bem, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Você chega num lugar, a pessoa vira e fala assim, não gostei dessa pessoa. Não sei se já aconteceu isso com vocês, não gostei dessa pessoa. Mas justamente porque a luz que nós carregamos, que é a luz de Cristo, ela incomoda, porque essa luz revela tudo aquilo que não tá bom. É você passar por uma empresa, você chega nessa empresa, do nada uma pessoa começa a infernizar a tua vida. Por quê? Porque você trabalha de uma forma honesta, você trabalha de uma forma verdadeira, como se estivesse trabalhando para o Senhor, honrando em tudo que você faz. Automaticamente, isso aqui não é porque você quer não. Há pessoas que estão em trevas, que estão fora da luz, e a palavra vai aqui nos dar, principalmente mostrar que escuridão, ela reflete o mal e ela revela o mal.
E a luz, ela reflete o bem, é aquilo que é bem. Automaticamente, gente, essas pessoas, elas vão se incomodar, porque vai revelar à luz um trabalho bom e um trabalho ruim. Então, automaticamente, elas vão confrontar. Isso aqui é um exemplo bem simples que eu tô trazendo, que é muito o que acontece. Você entra numa empresa e do nada uma pessoa começa a encasquetar com você. Começa a reparar. Começa a pedir para Deus essa sabedoria. Porque a luz que carrega não é a luz que é sua, é a luz de Cristo. Automaticamente, quando é refletida, não tem como. A palavra fala que o quê? Se vocês são meus discípulos, se vocês são meus filhos, vocês são o quê? Inimigos do mundo. Inimigos do mundo, gente, é isso. É vocês vão andar na contramão. Porque a luz, ela sempre vai produzir clareza. Ela sempre vai produzir direção. A luz, ela sempre vai nos mostrar o que realmente é. Então não adianta, às vezes você fica assim mal, ai meu Deus, por que que fulano não gosta de mim? Meu filho, ei, acorda. O que a palavra fala pra gente? Quando Jesus estava lá, fazendo recrutamento e seleção dos seus discípulos, e ele vai os enviar, ele vai falar o quê? Por causa do meu nome, vocês serão levados a tribunais, a sinagogas, mas não se preocupe com o que havei de falar, porque na hora eu mesmo os guiarei. Isso aqui pra mim traz acalento, sabe? Isso aqui deveria ser acalento para os nossos corações nos dias ruins. Tá sendo perseguido? Uau, tô no caminho certo. Não tá passando por nenhuma aprovação? Cuidado. Sonda, examina o que tá acontecendo. Tá passando por provações? Uau, é o momento certo de você comprar ouro refinado do Senhor. Senhor, me ensina. Tô aqui adquirindo sabedoria, me ensina esse momento, o que o Senhor requer de mim. Tem momentos, gente, que a gente vai precisar passar por isso. Acho que a gente vai ter uma caminhada linear. Uma caminhada linear não transforma a gente. Uma caminhada linear não produz peso de glória na gente. Infelizmente. Queria eu, né, a gente poder ter uma caminhadinha assim, ó, tranquila. Só que Deus, ele não nos fez para sermos confortáveis. Deus nos fez para sermos produtivos. E se para sermos produtivos, ele precisará botar a gente no vale da sombra da morte, ele vai colocar. Para muitas vezes de ficar consumindo uma teologia que não é uma teologia de Cristo. Na verdade, não é nem teologia. Ai, porque ele vai te dar. Deus não fez para realizar todos os seus sonhos. Se os nossos pais, que é os nossos pais, eles não realizam tudo, até porque eles nem conseguem. Mas imagina Deus que consegue. Você acha que ele iria realmente dar tudo? Hoje em dia eu tenho um caderno de oração que eu escrevo desde 2018 e às vezes final de ano eu pego para ler. Eu falo, Senhor, muito obrigada, ainda bem que o Senhor não ouviu essa oração, porque imagina se o Senhor tivesse ouvido. Não. A gente não consegue ver um todo, a gente consegue ver só o aqui e agora, ele já vê lá na frente. Tem orações que a gente faz aqui agora que nossa, pra gente tá claríssimo, tá perfeito. Só que se a gente não busca essa sabedoria, se a gente não busca esse entendimento, o que a palavra fala? Não se apoia na sua própria sabedoria. Você entende que até o que você pediu agora, você nem sabe o que é bom? Por que a palavra fala que a gente não recebe? Por quê? Porque a gente não sabe como pedir. Se nós soubéssemos como pedir, nós iríamos receber. E ainda bem que tem o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que intercede por nós. Porque senão, imagina aí, para e pensa quantas orações que você fez que talvez se você tivesse sido respondida, talvez te deixaria num lugar tão longe, tão distante do centro da vontade do Senhor. E que eu quero que você grave isso aqui, sabe, na sua mente. O Senhor não fez você para deixar você confortável. Ele te fez para deixar produtivo. Não adianta achar que você tá aqui na terra para ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser amado. Não. Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas ele já faz um adendo. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você vai vencer. Porque você é meu filho. Mas para você vencer, você precisa fazer o quê? Persistir. A persistência tem que ser uma arma dos sábios, dos santos. Porque a própria palavra diz que Deus prova os santos. Você acha que ele nos deixaria passar ileso, gente? Daqui não deixaria, não. E que bom, glória a Deus. Porque quantas coisas que a gente já passou,
que produziu em nós uma maturidade, que talvez produziu em nós um ministério muito mais robusto. Nunca vi uma pessoa passar por momentos de aflição, nunca vi uma pessoa passar por momentos de dificuldade e ser a mesma pessoa. Já passaram, gente, por algum momento assim e foram as mesmas pessoas? Porque eu não. Todas as vezes que eu passei por esses momentos, eu saí uma Helena totalmente diferente. E ontem, em uma das orações que eu estava fazendo para Deus, eu falei assim, ô Senhor, obrigado. E eu lembro que chegou um período da minha vida que eu achava que eu era cristã. Até quando Deus te chama para um particular com Ele, né? E nesse particular você tem que mudar, gente. Não adianta. Não adianta. Quando eu tive esse particular com Cristo em 2018, ia pra igreja, mas era aquela crente domingueira, lia ali, fazia meu devocional de uma maneira rasa, de uma maneira que muitas vezes não condizia com o que o Senhor queria de mim, não tinha profundidade. Não entrava, molhava o pé, mas também não me aprofundava, saía. Molhava o pezinho ali, o tornozelo, e saía. Até que um dia Deus me chama num particular. E ali eu tenho que ser trabalhada. Tenho que ser trabalhada no nosso comportamento, vai ter que ser amassada, vai ter que ser curada de traumas, de dores, vai ter que ser produtiva para o reino, porque não adianta, Ele produziu em nós dons, Ele colocou em nós dons e um dia Ele irá requerer de cada um de nós esses dons. Não adianta a gente achar que a gente vai passar por essa vida ilesa, ter uma caminhada tranquila, porque não vai. E hoje, a pergunta que a gente tem que fazer, Senhor, o que o Senhor requer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer produzir? Me ajuda, me instrui, me ensina, porque quando Ele fizer isso com você, você vai entender. Todas as vezes que a gente vai ler aqui, gente, eu vou abrir aqui mais alguns capítulos pra gente ver. Se a gente se apoia, nada falta. Nada. As pessoas falam assim, ó. Eu vi um vídeo de uma influenciadora aí que é muito seguida. E ela falou assim, ai gente, nos meus momentos ruins, eu sempre abri a Bíblia no Salmo 21 e no Salmo 91. Eu falei assim, nossa, que lindo, né? A gente ter o Salmo 21 aberto e o Salmo 91, só que não querer tirar o pezinho do mundo, né? Tirar a vidinha do mundo, viver uma vida que requer. Por quê? O Senhor, Ele promete pra gente uma vida próspera, uma vida abundante, porque aqui é a palavra dele e Ele tem mostrado. Caim ofereceu, como foi a vida? Caim e Abel ofereceram. Como que foi a vida dos dois? A gente vai ver aqui, ó, Gênesis 18:6. Olha aqui, ó. Abraão voltou correndo para a tenda e disse, Sara, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha e amasse e faça alguns pães. A melhor. Qual que é o melhor que você tem hoje para oferecer para Deus? Talvez o seu melhor hoje seja uma lágrima, mas você está ofertando? Ou você está desabafando com outras pessoas? Talvez o melhor que você tenha hoje é escrever uma oração. Eu não sei se você tem esse hábito. Eu tenho um hábito, às vezes, de não verbalizar minhas orações, mas escrevê-las, para depois eu ler. Talvez você tenha isso, talvez a sua melhor oração, o seu melhor hoje é 1%, mas Deus, Ele conhece a intenção, e é isso que Ele vai julgar, não é o tamanho da oferta que você está oferecendo, não é de muito você ofertar, mas às vezes é o pouco que você tem ali naquele dia, porque na fraqueza você se torna forte, Deus te mostra forte com você. E aí, o que você tem ofertado? E é isso que Ele quer, é isso que Ele vem dar pra gente. Olha aqui que vem falar em Êxodo 34. Vamos lá pra Êxodo 34? Êxodo 34, ó. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse, Senhor, se é verdade que te agradas-te de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoe a nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu, olha isso daqui, a gente já viu, Salomão, tudo que a gente faz pro reino, isso aqui é a magia do Evangelho. Isso aqui é a magia do Evangelho.
Tudo que nós nos movimentamos para fazer para o reino, o Senhor se movimenta de volta. Porque Salomão foi isso. Salomão falou assim: Senhor, eu sou como uma criança, o povo é teu, eu não sei, me dá sabedoria, me dá um coração que saiba discernir entre o bem e o mal. O Senhor fala que eu me agradei do seu pedido, não vou te dar só isso, eu vou te dar superabundar, vou fazer muito mais. Moisés também se prostra e fala assim: Senhor, vem conosco, vem, nos torna a tua propriedade. O que o Senhor fala? Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Olha isso, gente, como as nossas ações são movidas a mover Deus. Realizei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar da terra. Isso que me emociona. E todos, não é só um, não é só dois, não é três, é todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei ao seu favor. Observe com atenção, porém, todas as vezes que você ir em direção a Deus, Ele vai se movimentar em direção a você, mas terá poréns e terá mas. Requererá de você atitudes. Olha aqui que o Senhor fala para Moisés. Observe com atenção. Porém, tudo que eu lhe ordeno hoje, irei à sua frente, expulsarei os amoreus, os cananeus, os iitas, os fariseus, os avereus e os jebuseus. Tenha cuidado para não assinar tratados com o povo que vive na terra para o qual você está indo. Todas as vezes que Deus te colocar em uma nova estação, em um novo patamar, Ele vai requerer uma nova atitude de você. Não adianta você achar que a gente pode fazer o que quiser nessa vida. Eu falo que livre-arbítrio é a inteligência de escolher aquilo que eu não quero fazer, mas escolher aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Ele sabe o que é bom. Se a gente reconhece e tem essa dimensão de saber que Ele sabe o que é bom, nós entendemos que nós não temos essa capacidade. E quando nós colocamos Ele à frente, Ele vai nos conduzir. Nós obedecemos e Ele se move. Ele é um Deus de relacionamento, gente. Continua sendo. Desde Gênesis e Apocalipse a gente vai ver um Deus querendo se relacionar, um Deus querendo ir à frente de nós, mas muitas vezes, por causa da nossa pecaminosidade, a gente se rebela a Ele. Aí fica, ontem na live da meia-noite, um rapaz colocou assim: ai, por que Deus tá me deixando sofrer? Você acha mesmo que Deus queria que nós sofrêssemos? Isso são consequências das nossas atitudes. E a gente precisa fazer essa autoanálise, esse exame aqui, ó. Senhor, o que não está conforme a tua palavra? Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor está requerendo de mim? Porque Ele está pronto aqui, ó. Toda vez que nós nos movimentamos a Ele, Ele se movimenta para nos abençoar. Todas as vezes que nós requereremos aqui sabedoria, estamos buscando um pouco mais de sabedoria, Ele está falando: faço hoje uma aliança com você e todo o seu povo, realizarei maravilhas jamais vistas em toda a nação, em algum lugar da terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Mas isso aqui requer o quê? Que nós entregamos para Ele as nossas primícias. E Ele vem falando. O amor de Deus, gente, e a gente precisa entender isso aqui, o amor de Deus, Ele é generoso para perdoar, mas isso aqui não pode ser fraqueza para nós pecarmos deliberadamente. Para todos os dias nós, o Senhor, Ele perdoa rápido, né? Então eu vou pecar e amanhã eu me arrependo. Não faça isso. Não faça isso, porque Deus, Ele não é bobo. Ele conhece as nossas intenções, as boas e as ruins. Quando as pessoas falam assim, Deus conhece o meu coração, isso daqui deveria causar temor na gente. Ele conhece o que é bom e conhece o que é ruim dentro do nosso coração. E a palavra fala que um coração sem Deus, ele é capaz de atrocidades, justamente pelo pecado e a corrupção que está dentro dele. Então que nós possamos voltar o nosso coração para Deus nessa manhã e entregar as nossas primícias, porque quando nós entregamos as primícias, Ele mesmo se encarrega de nos abençoar e principalmente de se agradar naquilo que nós estamos fazendo, né? E olha como não só Ele se importa com as primícias que nós entregamos, também quando Ele se importa em receber, em honrar. Êxodo 36 é contar, ó.
O Senhor deu sabedoria a Bezalel e ao Eliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidades e entendimento. Lembra que a sabedoria, ela abrange maturidade, ela abrange moderação e capacidade de avaliar? E aqui no versículo 2 que nós aprendemos ontem, a sabedoria são aptidões necessárias para a gente lidar com as dificuldades. E são 3 aptidões, vocês lembram? Sabedoria, inteligência e entendimento. Olha o que o Senhor dá aqui para Bezalel e Eliabe. Habilidade e entendimento para realizar todas. Não é uma, não é 2, não é 3, são todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles construíram conforme o Senhor ordenou. Ele deu sabedoria, inteligência, deu medida, deu exatidão, deu tudo que tinha lá dentro para eles. E olha só, Moisés chamou Bezalel e Eliabe e as demais artesãos, especialmente os capacitados para o Senhor, que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhe deu os materiais doados para os israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais oferta todas as manhãs. Por fim, os artesãos estavam trabalhando no santuário e interromperam a obra. Informaram a Moisés: o povo trouxe demais, trouxe o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Nós temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer as ofertas de suas contribuições, porque foram mais que o suficiente para completar o projeto. Você vê que ele não se preocupa só em dar habilidade, ele não se preocupa em dar sabedoria, ele não se preocupa em dar somente o entendimento, ele se preocupa em fornecer os materiais e ainda superabundar. Esse Deus não mudou, gente. É o mesmo Deus. Só que a gente não tem. Ele recebe o nosso sacrifício e ele honra do começo ao fim. Você vê um Deus que... Olha que desgraça, mas no sentido de não ter a graça, é você começar uma obra e não ter recursos para finalizá-la. E aí, através de doações, o Senhor não só tem essas doações como voluntárias, mas superabunda. E aqui tá falando pra gente exatamente isso. Deus recebe, honra, Deus capacita, Deus dá ao povo a fonte e a melhor de tudo, eles produzem algo que é para realmente para o Senhor. E essa é a graça de nós sermos produtivos no reino de Deus. Imagina como que é difícil, não é? Não sei se vocês já viveram no trabalho, em casa, pessoas improdutivas. Nos sobrecarrega? Sobrecarrega a gente demais. Mulheres que às vezes estão com homens que não são homens dentro de casa, ou vice-versa. Um homem trabalha o dia inteiro, a mulher não faz a comida quando ele chega. Não é ruim. Tá em um lar, um ambiente ou algum lugar onde as pessoas não contribuam com aquilo que elas têm que contribuir. É horrível, gente. E aí o Senhor vai falando aqui no 11: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho. A disciplina, como eu falei, muitas vezes ela pode assumir formas de dificuldade. É muito difícil a gente passar por essa vida ilesa, sabe? É muito difícil a gente achar que vai estar tudo certo, a gente achar que, nossa, tá tranquila, Helena. A gente vai passar por uma vida sem problemas, a gente vai passar por uma vida sem afrontos, que não vai não, gente. Isso aqui vai ser todos os dias na nossa caminhada. Então, assim, Deus, ele não nos vê como outras coisas a não ser filhos. E como um pai, ele vai colocar, às vezes, obstáculos pra gente poder crescer. Eu lembro que... não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas eu fui criada sem meu pai, né? E meu pai abandonou a gente, e aqui não é algo que me dói. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, mas por muito tempo isso foi muito difícil pra mim, porque meu pai, minha mãe me teve com 15 anos e meu pai abandonou a gente, eu tinha 9 meses, ele vendeu a nossa casa e a gente foi morar na rua. E como é difícil você crescer sem a educação de um pai. E quando a gente vai ver na palavra do Senhor, o pai, ele muitas vezes assumia a educação do filho justamente para poder conduzir ele a ter uma vida saudável adulta.
E quando você pega essa parte, eu vejo que muitas coisas aconteceram na minha vida porque justamente eu não tinha essa barreira protetora. O pai, ele serve como uma barreira protetora para que o filho não caia em precipícios, o filho não caia em determinadas situações, para ele poder seguir. Ele prevê, é a própria sabedoria que vem do alto, que é colocada dentro dos pais. Então ele já prevê alguma coisa antes que aconteça, ele já prevê algo que não está de conformidade, então ele já vai prevendo e vai criando as barreiras que muitas vezes aqui, a gente estando nessa idade ou muito pequena, a gente não entende. E quando você não tem uma dessas barreiras, gente, é trupicão por trupicão. Se eu contar aqui quantas vezes eu já caí no sentido de errar, vai ter que acertar, vai ter que achar o caminho, por ser cabeça dura, por não ter essa barreira de proteção, é incontáveis vezes. Mas aí vem a graça do evangelho, porque quando eu entendi a minha identidade em Cristo, eu passei não a não errar, mas eu entendi que eu tinha um caminho a percorrer e que se eu quisesse, esse caminho me levaria a caminhos que não produziriam mais morte na minha vida. Então, quando o pai, ele vem aqui e disciplina os filhos, e muitas vezes vem a questão de dificuldade, é para tornar a gente mais sábio, é para tornar a gente mais... Eu falo que a melhor coisa da minha vida, que minha mãe pôde fazer por mim, foi um dia ter apresentado Jesus. Se vocês perguntassem qual que é o maior ensinamento que eu tenho da minha vida, foi um dia minha mãe ter aceitado Jesus, porque na nossa família ninguém aceitou Jesus, somos só nós duas cristãs. E eu falo que foi o maior presente que ela pôde me dar, porque ali eu conheci o que era a paternidade, ali eu conheci o que era o amor, em Cristo eu conheci o que é o cuidado. Cuidado, gente, que excede todo entendimento. Cuidado que você pode imaginar assim que são coisas pequenas. E esses cuidados, assim, eu vou dar só um exemplo pra vocês. Um dia, fui viajar pra fora do país e Deus me visitou em sonho. Já falei isso aqui várias vezes. E eu vou te dar exemplos do dia a dia mesmo, que eu vejo que é o Senhor. Não tem como ser outra pessoa. E um dia antes de viajar, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu via a minha mala, só que eu via a minha mala e ela não estava em conformidade. E ao ver essa mala, eu tinha que... Na pequena, tava 3 peças de roupas, 3 roupas íntimas, escova de dente, todas as coisas que eu precisaria ali pro dia a dia. E quando eu acordei do sonho, eu falei assim, mãe, a minha mala vai ser extraviada. Eu tive esse insight. Falei, eu preciso mudar minha mala, porque eu vi no sonho que na minha mala pequena não tava assim, desse jeito que eu arrumei. Tava de outra forma. Aí minha mãe, amei. Arrumei rapidão minha mala, troquei. Quando eu cheguei no aeroporto de Paris, aí demorou pra desembarcar, demorou pra desembarcar e nada. Aí daqui a pouco, Deus colocou uma brasileira do meu lado. Olha só, não falo nada de francês, gente. Deus colocou uma guia turística que era brasileira. Aí eu ouvi ela falando português, eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, as malas não chegaram, foi extraviada. Eu falei assim, e eu vi todo mundo desesperado, todo mundo, mas como que pode isso, como que pode e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, você quer que eu preencha o formulário pra você poder receber sua mala no hotel? Eu falei assim, por favor. Gente, eu não fiz absolutamente nada. Eu, do jeito que eu tava com a minha malinha, eu fiquei. Ela preencheu tudo, fez tudo pra mim, exatamente. E pra vocês terem noção, sabe quantos dias a mala chegou? 3 dias depois. Exatamente no dia que eu ia fazer um ensaio fotográfico e exatamente no dia que acabava as minhas roupas. Eu tô falando aqui coisas supérfluas, mas é o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Esses dias eu gosto de correr, eu falei assim, passei numa loja, eu falei assim, preciso comprar um short de corrida pra mim, porque meus shorts estão muito velhos. Eu olhei na loja, parei em frente à loja, falei, não vou comprar não, vou comprar depois. Depois, uma amiga da minha mãe falou, Ale, fala pra Helena que eu comprei um short, só que eu não vou usar esse short. Eu tô mandando pra ela de presente. Gente, pasmem, foi o short que eu parei em frente à loja. Eu tô falando que é nesses cuidados diários que Deus cuida da gente. Vocês entendem? É em coisas bobas.
A gente acha que Deus, ele tá só em coisas grandiosas, mas ele cuida exatamente nas mínimas coisas. É você pensar em algo, a pessoa, nossa, lembrei de você. Qual é a capacidade que uma pessoa tem de comprar um short que eu queria e no período da tarde eu sentei assim e falei assim, ô Senhor, muito obrigada. Eu não tô falando aqui que eu não tenho a condição de comprar um short, mas eu tô falando do cuidado, de Deus se importar daquilo que tá ali, ó, no íntimo, profundo. Ele se preocupar em prover. Desculpa se vocês tomaram um susto, porque é um tempinho. Aí, ó, já aconteceu comigo também. É isso. Nosso Deus, ele não tá longe, gente, que ele não se importa com as pequenas coisas. Mas a questão é, a gente tá disposto a pagar esse preço? Porque tem um preço a ser pago de obediência, de andar na contramão do mundo, de às vezes ser odiado, de às vezes ser mal interpretado. A gente tá, porque a partir do momento que você dá um passo adiante de Deus, ele vai dar um passo adiante de você. A gente tá vendo aqui um Deus que cuidou de um povo o tempo inteiro, proveu alimento no tempo certo, proveu coluna de fogo para aquecer o povo, proveu nuvem para o sol não escaldar a cabeça deles. Um Deus detalhista. Você acha mesmo que ele não ia se preocupar com coisa pequena? Às vezes até coisas que eu olho assim, falo de comer, vontade de comer. Vem um amigo, amiga, lembrei de você. Ah, é isso, sabe? Mas requer da gente. Ah, Helena, não tô conseguindo fazer isso. Ou, ah, Helena, não tô conseguindo fazer. Ei, dá um passo. Aqui a gente tá fazendo 31 dias de live. Gente, não é fácil. Não é fácil. Pra mim também não é fácil. Mas é a gente abdicar. É aqui, ó. Tirar esse tempo aqui. Eu quero me relacionar mais com Deus. Eu não consigo fazer sozinha. Não importa, vamos junto aqui. Vamos juntos. Helena, eu não consigo acompanhar toda a live. Deixei o link na bio. Já tô subindo as lives lá pra você acompanhar tudo de forma íntegra. Não espere perfeição, mas a gente vai estar juntos aqui. Pega caneta, papel, o que Deus for ministrando aqui na sua vida, na live, vai anotando o que ele vai falando pra você. Senhor, vai ministrando no meu coração, o que eu preciso fazer, aonde que eu tenho que ir, de forma que eu tenho que andar. Porque eu tenho certeza que depois desses 31 dias, nós não seremos as mesmas pessoas. Eu já não tenho sido em 3 dias, gente, na verdade 4, mas em 3 capítulos aqui não tem sido a mesma Helena. Jamais. Nós estamos no capítulo 3, finalizando o capítulo 3 hoje. Então, jamais nós seremos as mesmas pessoas. E é isso que Deus requer de nós. Para. E aqui, assim, é uma advertência que eu tenho dado pra mim e conselho pra você. A gente sabe que na roda dos sábios, a gente tem conselhos sábios. Para de se alimentar de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Começa a se alimentar da verdadeira palavra, porque a palavra vai produzir exatamente aquilo que você precisa, vai produzir os frutos que você necessita. Um Deus que vai chegar na hora exata, da maneira exata, do jeito exato. Você não vai precisar mudar nada, você não vai precisar fazer exatamente nada, você vai precisar somente ser quem você é, do jeito que Ele colocou ali, para agir exatamente da forma que você precisa agir. Por quê? Porque é o Deus que cuida, é o Deus que disciplina. E não só isso, é o Deus que dá entendimento. Ele vai te dar as aptidões necessárias para o tempo necessário. Gente, teve vezes que eu tive que passar por alguns momentos trabalhando fora, muito tempo viajando, que quando eu olhava as situações que eu ia enfrentar, eu falava assim, Senhor, eu nem sabia que eu tinha aptidão para fazer isso. Tem coisas que já tá dentro da gente e que Deus vai fazer florescer no momento certo. Tem coisas que Ele já colocou dentro de você. Porém, você precisa entender que você só vai acessar no momento certo. O recurso que você precisa vai vir no momento certo. Mas, Ele espera de nós uma caminhada que busque a Ele, tenha devoção a Ele. Não adianta, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, alguém tem que pagar a conta. E às vezes a nossa conta vai ser sacrificar o nosso tempo. Igual, eu tenho sacrificado um pouco mais o meu sono, mas glória a Deus por isso, porque eu amo. E eu falei assim, Senhor, não me deixa ser uma pessoa fútil. Não me deixa passar por essas redes sociais sem marcar a vida de uma pessoa. Não me deixa passar por esse mundo sem pelo menos fazer parte. Porque assim, gente,
isso aqui vai acontecer comigo ou sem mim. Vai acontecer com você ou sem você. A obra vai avançar. Isso é um fato. Mas agora, olha o privilégio de eu poder falar, eu tô fazendo parte disso, Senhor. Eu quero ser um instrumento, eu quero fazer parte disso. Você falar, Senhor, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa obra. Porque vai acontecer, gente, com a gente ou sem a gente. Vai acontecer. Vai acontecer, isso é um fato. Agora, olha o privilégio de você poder levar uma alma a Cristo. Olha o privilégio de você poder fazer uma pessoa, ajudar uma pessoa a voltar os seus olhos para Cristo, a acreditar. Às vezes foi machucada por religião, por outros lugares, e você poder apresentar algo novo para ela. Olha o privilégio de participar da obra de Cristo. Não tem privilégio maior. A palavra fala que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Olha o privilégio. Festa no céu, quando acontece isso. Olha, hoje todos se reunindo, estamos com festa no céu, porque nós estamos glorificando a Deus através dos nossos estudos, dos nossos esforços. E não tem valor maior, porque Ele mesmo fala, busque como prata e procure como tesouros escondidos. Quando o minerador ele vai caçar o ouro, você acha que ele acha assim na superfície fácil? Não. Quantas vezes você vê vídeo aqui, ó, no TikTok dos mineradores entrando em lugares mais hostis, em lugares mais profundos para achar as maiores riquezas? Acha que as melhores pedras, acha que os melhores metais estão assim à vista para todo mundo ver? Não. Tem coisa que você tem que cavar, tem coisa que você vai ter que se aprofundar, tem coisa que você vai ter que sair do raso. Terminou a live, vai se aprofundar mais, vai ler mais, vai buscar mais, dobrar o joelho, orar mais. Vai ter hora, gente, que a gente vai ter que ser louco mesmo. Tem horas que você vai ter que ser maluco. Peraí, eu vou orar. Gente, isso aqui é algo que quando eu falo as pessoas não acreditam, né? A minha mãe tem uma máquina aqui em casa. E a minha mãe é a mulher assim que ela faz umas coisas que você não entende. E Deus fala muito com a minha mãe quando ela tá lavando louça. Eu lembro que antes da pandemia, minha mãe tava lavando louça. E daqui a pouco eu escuto um grito dela. Lê! Ela me chama de Lê. Lê, lê, lê! Eu falei, desci correndo, eu falei assim, o que foi, mãe? Ela falou assim, eu vi todas as igrejas fechadas. Isso aqui, gente, não tinha nem sinal de pandemia. Eu falei, mãe, ela falou assim, lê do céu. Ela via o mapa do Brasil, como se fosse no Rio Amazônia, e o mapa do Brasil ia afundando, e ela via todas as igrejas fechadas. E a gente começou a orar, logo depois veio a pandemia. Aí minha mãe também tem, minha mãe tudo na hora, gente. Teve um dia que a máquina começou a falhar. A minha mãe saiu da sala e já foi pra lavanderia. Satanás, eu já te vi. Sai dessa máquina agora. Gente, a máquina não voltou a funcionar? Funcionando perfeitamente. Quando a máquina dava algum problema, minha mãe vê as coisas, ela já sai repreendendo. É porque tem que ser loucura mesmo. O mundo vai entender isso aqui? São coisas espirituais que o mundo não vai entender e não adianta. Tem hora que você tem que dar uma de maluco mesmo, sair expulsando tudo, botando a mão, ungindo. Por quê? Quem é do espírito vai discernir as coisas do espírito. Quem é da carne vai discernir as coisas da carne. Então a gente precisa ter essa maturidade, essa intimidade de chegar até Deus e ver o que Ele quer de nós. E aqui pra gente já começar a ir finalizando, né? Deus, Ele fala da sabedoria, né? Aqui, ó, do 15. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Nada. Pensa aí, o que você tem desejado hoje, o de mais valioso. Nada se compara do que você buscar a sabedoria em Cristo. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, oferece riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam uma vida de paz. A sabedoria é a árvore da vida. E essa árvore da vida, ele está fazendo uma alusão à árvore do Éden. Para quem dela toma posse. Ou seja, a palavra do Senhor fala que o reino dos céus é tomado à força. Porque é tomado à força por esforço. Porque é tomado à força por todos os dias. Nós temos a capacidade de ir lá e se apoderar dele. Aqui ela está falando. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. E olha que interessante,
Ter sabedoria significa viver em conformidade com os princípios que Deus inseriu na ordem criada. Tem noção disso? A gente buscar a sabedoria, ter a sabedoria, a gente viver com os princípios que o Senhor já estabeleceu desde a criação. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, Ele estabeleceu, porque a gente pode perder, gente. Não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma. Olha que coisas mais ricas que a palavra tem falado pra gente. Serão como joias no seu pescoço. Quer ver se a pessoa ela tem sabedoria, gente? Vê se ela tem isso aqui, ó, bom senso e discernimento. Como que a gente consegue identificar uma pessoa sábia? Se ela tem bom senso e discernimento. Discernimento é você ver além daquilo que é mostrado numa tela. Você vê além daquilo que é verbalizado. Você vê além daquilo que é falado. Pilatos ele já vinha falando isso, né? O ethos, o pathos e o logos. O logos é além daquilo que é falado. O logos não tem como você comprar. O logos é você viver uma vida em conformidade daquilo que você prega. Não adianta eu pregar uma vida saudável, sendo que eu tô acima do peso. Não adianta eu pregar uma vida de riqueza, sendo que eu não tenho dinheiro no bolso. Tem incoerência, tem ruídos. E ele fala, sabedoria traz o bom senso e o discernimento pra gente discernir quem é e quem não é. Por que muitas pessoas têm sido levadas por sã doutrinas? Porque a própria palavra diz que Deus dá líderes conforme o coração das pessoas. É assustador isso. Quantas lives aí de hereges pedindo pix, pedindo um monte de coisa, fazendo revelação e tem um monte de gente lá. Gente, já estão no juízo. Estão com os líderes que o seu coração deseja. Estão com as pessoas que o seu coração almeja. Então, que Deus nos dê esse discernimento. E ele fala, né? Elas manterão seguro em seu caminho e os seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá o sono tranquilo dos justos. Não precisará temer desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Pois o Senhor será a sua segurança. Seja bem-vindo, Elias. Nós estamos fazendo 31 dias de leitura de Provérbios. Hoje estamos finalizando o capítulo 3. Estamos no 4º dia, mas hoje estamos finalizando o capítulo 3. Pois o Senhor será a sua segurança. Não permita que seu pé fique preso numa armadilha. Isso aqui é forte demais, gente. Isso aqui também nos mostra outra característica de uma pessoa sábia. Quer ver se uma pessoa é sábia, gente? Ela tem bondade com o próximo? A bondade com o próximo revela, porque aqui ele vai falar, ó, não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, mesmo se essas pessoas lhe pagarem com ingratidão, gente. Eu sei que dói, ingratidão dói. Mas lembre que a gente também já foi assim, a gente é assim. A gente foi ingrato com aquele que nos entregou a vida. Nós não merecíamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E hoje nós só podemos ter essa vida porque ele se entregou. E é por isso que a gente perdoa. É por isso que a gente faz tantas outras coisas, porque a gente já entendeu o quanto nós não merecíamos. O quanto nós não merecíamos. Então, sempre que estiver ao teu alcance, faça o bem. Faça o bem. Aqui ele fala não só de fazer o bem de ato, mas de ajuda financeira também. Claro que dentro do seu estipulado, dentro do seu limite. Não se canse de fazer o bem. Por que tem essa advertência para nós? Não vos cansemos de fazer o bem. Porque tem momentos, gente, que é difícil você fazer o bem. Às vezes você vai olhar, você vai ver tanta ingratidão. E como que você vai fazer o bem com pessoas tão ingratas, né? É só lembrar que nós não merecemos. É só começar a trazer a memória que nós também não merecemos. Então, se você vê uma pessoa precisando, ajude-a. Não fique só nas falácias, né? E ele vem falando, não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora perto confia em você.
Aqui ele tá dizendo pra gente, não se aproveite das pessoas. Isso aqui é uma ordenança pra gente. E aqui eu entendo, tem um livro que se chama Porcos na Sala. Eu não sei se vocês já leram. Tem aí pra comprar, mas se vocês não conseguirem comprar, manda pra mim um oi que eu mando ele baixado pra vocês. E eles falam que demônios, eles procuram lugares que estão inabitados pra habitar. E o nosso corpo é templo. Se o Espírito Santo não tá habitando lá dentro, o que deveria estar habitando, ele vai procurar algum lugar pra habitar. Manda um oi pra mim, ô Lu, que eu mando pra ti. Ele vai procurar um lugar pra habitar. E é dever nosso manter o nosso corpo, a nossa casa limpa. Por quê? Quando ela não tá limpa, alguém vai habitar lá dentro. E aí você já viu uma casa com sujeira, como que é? Todo tipo de bicho aparece. A mesma coisa é o nosso corpo, gente. Quando a gente dá vazão pro inimigo através de enganar o próximo, através de tentar trapacear, não tem ninguém vendo. Você tá dando legalidade para sua casa ficar inabitada e habitar espíritos imundos. Olha só, manda oi pra mim, Dani, que eu mando. Olha só como que a Bíblia é. Aí, eu não entendo, não estou falando aqui que depende somente disso, mas, eu tô passando por uma depressão, eu tô passando por um momento assim. Recalcula a rota, vê aí em algum momento. Se não for questão hormonal, se não for questão psicossomática, mas vê o momento que você deixou que o Espírito Santo não habitasse mais a sua casa. Isso aqui é uma ordenança pra gente, gente. Isso aqui é uma ordenança. Tá falando, não se aproveite das pessoas. Não se aproveite. Não procure motivos pra brigar com alguém que não fez mal pra você. E aqui vem o domínio próprio. Quantas vezes você quer achar coisinhas ali? É o que eu sempre falo. Tá nessa live aqui, gente, nada de bom nessa live vem de mim. Retenha tudo que a gente aprender a estudar aqui, o que é bom pra você, o que não for, descarta. Anota o que é bom, aquilo que você aprendeu, não olha nem pra mim. Olha pra Cristo, aqui são as palavras de Cristo. Eu só tô sendo um agente, porque poderia ser outra pessoa. Poderia ser o JC, poderia ser o Antônio, o José, a Maria. Poderia ser outra pessoa. Mas prove a Deus que Ele me escolheu em algum determinado momento. Amanhã pode ser outra pessoa. Mas retenha o que é bom da palavra dEle. Retenha aquilo. E Ele vem falando, não tenha inveja dos violentos. Vocês têm noção disso? Ó, os violentos, mesmo que os violentos pareçam ocupar uma posição invejável no mundo, no fim das contas serão castigados em consequência da sua conduta. O sábio de verdade não tem inveja deles, pois sabe que eles são detestáveis para o Senhor. A amizade de Deus traz muito mais benefícios do que seria possível obter por meio da violência. E ainda a gente acha que Deus é só amor. A gente acha que Deus é só, como o povo fala aí no mundo, né? Good vibes. O Deus é camaradão. Vai nessa. Ele fala, você me honra? Ele usa da lei da semeadura, gente, para tratar conosco. Ele fala, você me honra? Eu te honro. Você me detesta? Você me rejeita? Eu me torno implacável. Implacável. E como nós rejeitamos ao Senhor? Quando nós não buscamos conhecer o seu caráter, quando nós não buscamos obter a sabedoria que vem dele, porque ele fala que até a nossa sabedoria, até tudo que a gente sabe aqui é trapo de imundície. E aí? E aí? Então, para essas pessoas, ele se torna indomável. Quantas pessoas sobem aqui para zombar do Senhor? Não se preocupa, gente. O Senhor tá zombando deles. Coitados, é digno de pena. Não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Zomba de Deus? Noé era tolo na geração dele. Os crentes é tolo. Mas Noé veio o dilúvio e provou que não era tolice. Os crentes, tá aí, ó. E quantos são zombados? É zombado dentro de carnaval, é zombado em televisão, é zombado em todos os lugares. Mas um dia a trombeta vai tocar. E cada um, a palavra diz que a gente vai prestar conta a cada palavra proferida da gente. Imagina isso. Jesus vai voltar e essa é a nossa maior alegria. Só que também vai ser o desespero de muitos e que nós não sejamos esses muitos, porque Ele tá voltando. Ele vai voltar e Ele tá voltando. E que nós tenhamos essa certeza. E Ele vem falando aqui. O Senhor
amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. Bondade, misericórdia e justiça nos seguirão todos os dias. Que nós possamos ter essas características. E ele vem e fala: os zombadores, eu zombo deles, mas concedo graça aos humildes, concedo graça. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Meu Deus, meu Deus. E assim a gente começa a finalizar aqui Provérbios capítulo 3. Quanta coisa o Senhor tem falado nos nossos corações, que nós possamos gravar, assim como foi os mandamentos, como Moisés ordenou. Grava isso, não grava as minhas palavras não, grava as palavras de Cristo no seu coração, mas não só grava como a palavra que ordenou pra gente. Parte fundamental da vida é a gente agir em função delas, é a gente acordar com essa palavra, é a gente dormir com essa palavra, é a gente trabalhar com essa palavra, é a gente meditar nessa palavra, é a gente comer essa palavra, é a gente viver, degustar. Não tenha pressa de ter esses momentos com Cristo, não tenha pressa de ter intimidade com Ele, porque isso aqui e disso daqui tem que depender a sua vida, disso daqui tem que depender o seu dia, porque é nesses momentos que você vai ver, é nos momentos das aflições que Deus ele vai produzindo pequenos milagres. Faça, e aqui é até um conselho que eu dou, faça do dia de hoje um momento de você refletir, mas não somente de refletir, também se permita fazer orações que vá atrair o coração de Deus. Se permita a entrar nesse momento e ter sabedoria. Senhor, começa a acrescentar nas suas orações: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê inteligência. Quais são as áreas da sua vida que está faltando sabedoria, entendimento e inteligência para você poder ter as aptidões necessárias para conduzir todas essas áreas? Por quê? A sabedoria abrange maturidade emocional. Tá sem maturidade emocional? Busca na palavra. A gente busca em tantos cursos, gasta tanto dinheiro com tantas coisas, mas a gente não busca da verdadeira fonte, que tá aqui, ó, disponível e de graça pra gente. Moderação. Tá sem moderação? Busca na palavra. Tem moderação, ó, gratuita pra ti, pra você aprender. Tá sem capacidade de avaliar o que é certo, o que é errado, o que as outras pessoas dizem? Busca na palavra. O Senhor tem aqui pra te dar, Ele quer. Por que a gente muitas vezes cai em tantas coisas, em tantas falácias? Porque a gente não consegue ter essa sabedoria. E que no dia de hoje você possa sair daqui tendo essa sabedoria, acreditando de que o Senhor já está agindo no nosso meio e que esses momentos aqui são para exaltar e glorificar. Exatamente. Na lei de Italião. Na lei de Italião era assim, olho por olho, dente por dente, mas hoje... Mas o fato de estarmos vivendo na graça não é libertinagem pra gente achar que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. A gente está aqui aprendendo que pra gente requerer algumas coisas de Deus, Deus também requer algumas coisas da gente. Colheita. Você me honra, eu te honro. O Senhor tá dizendo, se me honrar, vai ser honrado. Se não me honrar, eu vou ser indomável, indomável. Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede esse aprendizado, Senhor. Como é bom aprender. Como tem sido refrigério para minha alma, e eu tenho certeza para a alma de muitas pessoas aqui, ouvir a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos exorta, nos conduz ao caminho reto da sabedoria, da inteligência, da disciplina, Senhor, de Te conhecer ainda mais. Conduz o Teu povo, Senhor, porque eu sei que esse povo não é meu, o povo é Teu, Senhor. Nos conduz em cada ensinamento, em cada palavra, que tudo que nós possamos fazer aqui, Pai, reflita somente em uma coisa e levem as pessoas até a Ti. Que todas as pessoas que passarem por aqui, Senhor, sejam para ouvir aquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor é o nosso único Salvador. O Senhor foi o nosso único mediador. Pai, nós Te agradecemos pelo sacrifício que foi feito naquela cruz, meu Pai. Não nos deixe passar um dia sequer, Senhor, sem nos lembrarmos, porque nossa alma muitas vezes é ingrata e ela vai querer questionar, ela vai querer muitas vezes, Senhor,
nos colocar à prova, mas que todos os dias nós possamos olhar para o sacrifício feito naquela cruz e lembrarmos que nós não merecíamos, mas foi por amor, um resgate, Pai, de amor genuíno. Fomos comprados por Teu sangue, o sangue que liberta, o sangue que cura, o sangue que traz uma nova vida, Senhor. E que nós possamos, assim como a Tua palavra diz hoje, nos apossar daquilo que já nos foi dado naquela cruz do Calvário, Pai. Muito obrigada, abençoa o Teu povo no dia de hoje, nessa sexta-feira, em todas as tarefas que eles forem fazerem, Pai, que eles possam fazer para a honra e glória do Teu nome. Conduza cada um daqueles que estiveram aqui do começo ao fim, Pai, e que os dias eles possam ter micros milagres, Pai, para eles entenderem que só o fato deles darem um passo para ter mais sabedoria, para conhecer mais a Ti, move o coração, Teu coração, Pai, para se mover mais ainda a eles. Nós Te agradecemos, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todos sempre. E amém, Pai. Para Ele são todas as coisas. A Ti toda honra e toda glória, Senhor. E quão insondáveis Teus juízos e os Teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém, amém e amém. Deixa eu ver alguns comentários. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Amanhã nós estaremos aqui de volta, nesses 31 dias ininterruptos. E a gente tem uma regrinha aqui no final da live, né? Que eu falo e vocês digitam alegres, tá? Vou pedir, quem não segue o perfil, já segue o perfil, todos os dias nós estaremos aqui, 6 horas da manhã, tá, gente? Aqui, ó, live todos os dias às 6 horas da manhã. Todos os dias também nos meus stories eu coloco os lembretes pra gente não esquecer. No meu perfil tem um link do YouTube, lá também tem conteúdos. A gente fez agora, acabou de sair de uma jornada de fundamentos da fé. Tudo que a gente precisa pra ter a nossa fé fundamentada, tá lá. E as lives também aqui, eu não tô colocando no TikTok, porque o TikTok só permite até 10 minutos. Então eu tô subindo as lives pro canal YouTube. Segue lá no YouTube e vocês vão ter as lives todos os dias. Mas as lives só saem 8 horas da noite, não sai no mesmo horário. Então 8 horas da noite, todos os dias, as lives estarão lá, tá bom? Ativem o Hurt Me também, como é o YouTube, o link tá na bio. Só entrar no link da bio, aí vocês vão lá nas listinhas de playlist. Tem uma playlist lá, Provérbios 31 dias. 31 dias em Provérbios, aí já as lives já vai estar lá. Só você ativar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, mais um dia que o Senhor nos ajudou e amém. Muito obrigada por tudo, obrigada pelos presentes. Se eu não li algum comentário, vocês me perdoem, porque eu uso óculos e às vezes eu tento enxergar, mas eu não consigo. E às vezes o computador não dá e ainda lendo a Bíblia também não dá. Então, vocês me mandem no particular qualquer coisa, se vocês quiserem falar algo, mandem no particular, tá bom? Como eu sempre falo, até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos, digita aqui bem grande, alegres, 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 estamos alegres, 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 amém, alegres, boa Vitor, boa JC, alegres, boa Vanesca, alegres, Laiane, Daniela, amém, glória a Deus, nós estamos alegres. Que nós possamos ter uma sexta-feira abençoada
Conto com vocês. Amanhã tamo de novo. Um beijo, gente. Tchau!